E eu recebi com alívio essa informação, viu, Claré? Porque eu imagino, por exemplo, Codemig, Copasa, CEMIG, na mão do governo federal, desse governo federal, nós vamos ter um cabidão de emprego aqui. Ainda bem que eles recusaram, viu, Claré? Paulo, eu vejo, não com alívio, mas eu vejo com esperança de que os nossos deputados estaduais, né, da Assembleia Legislativa, agora, sabendo do prazo da liminar correndo, encerrando, sabendo que a nossa única, repito, única saída para essa dívida, essa herança maldita que o governador Meuzão recebeu, essa dívida bilionária de outros governadores, sabendo que a única saída está prevista em uma lei chamada Regime de Recuperação Fiscal do ano de 2017, sabendo que não tem outra opção, sabendo que não adianta vir ninguém tentar ser o salvador da pátria, eu honestamente espero que agora a Assembleia Legislativa, sendo perfeita ou não a proposta, aprove, porque a gente precisa ter sustentabilidade financeira para pagar salário, para continuar com o andamento do Estado. Então não há outra opção, né? Fim de jogo, vamos aprovar o regime de recuperação fiscal. Olha, o Rodrigo Pacheco, Gustavo, ainda não se manifestou a respeito dessa recusa. Essa recusa foi comunicada pelo ministro Eliseu Padilha, o ministro Alexandre Padilha, aliás, numa entrevista coletiva depois do encontro que teve com o Rodrigo Pacheco, mas ele disse que ainda tem esperanças, Pacheco, porque disse que pode ainda conversar tanto com o Fernando Haddad, o ministro da Fazenda, como com o presidente Lula. Existe esperança, na sua opinião, ou é melhor, como disse o Claré, de maneira mais inteligente, mais lúcida, aprovar-se o regime de recuperação fiscal e discutir isso lá para frente? Ô Paulo, eu falar em esperança de uma relação política entre o senador Rodrigo Pacheco e o presidente da República Lula e o ministro Haddad é difícil, né? Eu torço para que a proposta do senador Rodrigo Pacheco de federalização das nossas estatais como pagamento da dívida, né? Entregar a Copasa, entregar a CEMIG, como muito bem disse o Claré, nas mãos da União como forma de bater a dívida de Minas Gerais, que isso não prospere. E me surpreende muito, Paulo Leite, o senador Rodrigo Pacheco, senador dos mineiros, né? Ele pensar nessa solução sabendo que a qualidade da prestação do serviço hoje, que já é ruim nas mãos do Estado de Minas Gerais, passando para a União, a tendência é só piorar. E quem se torna prejudicado com isso são os mineiros. E lembrando, né, algo sobre essa dívida, né, que se diz aí, e como muito bem disse o Claré, de governos passados. Isso, grande parte dessa dívida, e que se tornou, como o Kershman, inclusive, fala no programa, de uma agiotagem da União com o Estado de Minas Gerais, grande parte dela vem daquele absurdo da Lei Candir, né, onde exonerou, inclusive, exportadoras de pagamento do ICMS que ficaria nos estados de Minas Gerais. Inclusive, os estados que se tornaram grandes devedores da União são esses estados exportadores, né, que é o caso do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais, por aí vai. Então, sobre essa situação, Paulo, eu não confio muito nessa relação institucional e do que dela pode sair. Espero que essa federalização, que essa entrega das estatais mineiras à União não ocorra, pois o resultado disso vai ser muito prejudicial para o povo mineiro. Ô, Claré, olha que interessante, Claré. Na hora que tem coisas que eu leio e depois fico digerindo, mas olha aqui. O CONFAS, que é o Conselho Nacional de Política Fazendária, quer que parte do serviço da dívida, ou seja, da agiotagem do governo federal, vamos começar a falar português claro. Serviço da dívida aqui quer dizer o governo federal trabalhando como agiota. Parte dessa dívida da agiotagem seja dirigida para um fundo nacional que seria redistribuído pelos estados bom pagadores, ou os que não estão endividados. E o CONFAS ainda diz que seria uma espécie de recompensa para quem está com as contas em dia. Alto lá, cara pálida, né, Claré? Não, eu acho que eles estão achando que somos idiotas. Somos idiotas. Qual que é o problema dessa dívida, dessa herança maldita, no caso de Minas Gerais e de outros estados, né, que veio de outros governadores, de várias situações? É que não dá conta de pagar. Você teria que deixar de pagar salário, deixar de prestar serviço ao cidadão para pagar essa dívida. E essa é a questão. Agora, então, esse órgão, essa confederação aí, está sugerindo que ao invés de pagar a dívida, o Estado já não dá conta, mas coloque num fundo e esse fundo vá para os outros estados. Mas que coisa inteligente, hein, CONFAS? Nossa, mas então, quer que a gente ponha um bico na boca também e saia falando gugu dadá?
Eu acho que é o nariz de palhaço que eles querem colocar na gente. Até porque esse desequilíbrio fica evidente, por exemplo, agora, quando a gente está vendo aí a situação do Rio Grande do Sul. O Claré tem esses números na ponta da língua, quer ver? Claré, quanto o governo do Rio Grande do Sul paga ou envia de impostos para a federação e quanto ele tem de retorno? Você tem esse número na ponta da língua, conta para a gente, por favor. Na verdade, não é nem o governo. É o Estado, pagador de impostos gaúcho. Pagador de impostos gaúcho. Porque o governo do gaúcho não paga nada. Quem paga é o pagador de impostos. O pagador de impostos gaúcho, para cada R$70 que ele paga de impostos federais, ele só vê 13. Os outros 57 vai para os outros estados. Então, como é que você pode propor um equilíbrio distributivo se você já tem de início essa relação que é uma relação cruel, uma relação que é penalizadora? Ô Figueiredo, eu vou te contar uma coisa. Cada vez que eu falo dessa dívida dos estados com a federação, mais tenho repulsa por isso. Você citou a Lei Candir e nós temos que lembrar a origem de tudo isso. A origem de tudo isso foi a quebradeira dos bancos estaduais. E aí o governo federal, para socorrer a quebradeira dos bancos estaduais, o Benja aqui, o Banrisul, o Banespa e todos os bancos quebrando em sequência, para corrigir essa quebradeira, começou e foi a origem dessa dívida. Uma dívida que, inclusive, foi bastante incentivada por alguns governadores que passaram por esse período e incentivaram a continuidade dessa dívida. Vamos deixar bem claro essa história. Paulo, e mais. Não, exatamente. E só para esclarecer na minha fala inicial, né, que eu estava comentando dessa vinculação da dívida com a Lei Candir, só para esclarecer, né, não é que a Lei Candir faz parte da dívida, mas é como se fosse uma compensação, né, porque quando vê a Lei Candir, muitos estados exportadores perderam a arrecadação, né, em Minas Gerais, inclusive, chega em torno aí aproximado de estudos que até a Assembleia desenvolveu de 135 bilhões de reais com a desoneração das exportações que a Lei Candir causou no estado de Minas Gerais. E lembrando que a dívida, como você muito bem disse, a grande parte não, né? A parte da origem vem aí dessas situações, principalmente dos bancos estaduais. E que foi enrolando, né, Paulo? É aquela situação, né? O credor não cobra, o devedor fica naquela situação. E eu lembro igual aquele cenário de antigamente, na década de 90, que tinha aqueles programas de auditório que ficava um balão enchendo, ia passando por uma mão até explodir o balão, né? Parece que esse balão está na mão do governador Romeu Zema e vai explodir com ele, infelizmente, né, Paulo? É uma questão bastante delicada. Você vê, por exemplo, Minas Gerais calcula-se, pelo que diz a Assembleia Legislativa, calcula-se aí numa perda de 135 bilhões de reais. A dívida de Minas hoje é de 165 bilhões. Imagine se houvesse a compensação da Lei Candir nessa discussão. A dívida de Minas cairia para 30 bilhões de reais. Se discutirmos o principal, que já é uma discussão longa, porque o principal ele é constituído de uma série de irregularidades. Se você discutir o principal, ainda botar aí para a discussão do serviço da dívida, que é a agiotagem, essa dívida de Minas praticamente sumiria, se nós levássemos em consideração o que foi feito na compensação, na maldosa compensação da Lei Candir. Só para a gente entender um pouquinho o que está acontecendo.